ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 4 militares condenados pela tentativa de golpe de Estado podem perder as suas patentes. O Superior Tribunal Militar vai começar o julgamento do caso, que é inédito na história do Brasil. E esse ineditismo de um julgamento de militares influentes não é favorável para os condenados no Supremo Tribunal Federal. Entre janeiro de 2018 e dezembro de 2025, o tribunal concluiu 97 processos dessa natureza e 84 casos terminaram com a cassação das patentes. Para o Ministério Público Militar, Bolsonaro constituiu e chefiou uma organização formada por autoridades de Estado e comprometeu de forma grave a ética militar e a lealdade institucional exigida de oficiais. O documento que pede a perda da patente de Bolsonaro fala, inclusive, que ele tem desdém pela dignidade humana e que o ex-presidente não agiu com fidelidade à pátria. Cabe agora ao STM decidir se os condenados permanecem ou não nos seus postos e com as suas patentes. Se a perda for confirmada, não tem razão para os condenados continuarem em instalações militares, ou seja, Bolsonaro e os outros 4 réus podem ser transferidos para um presídio comum. Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a cientista política Ana Penido. Professora, é um prazer te receber mais uma vez. Seja bem-vinda. O prazer é meu de estar com vocês novamente, Gabi. Professora, bom poder falar com mais tempo sobre essa questão da perda do posto e patente que pode acontecer. Eu queria começar a nossa conversa primeiro sobre o aspecto do ineditismo desse julgamento no Superior Tribunal Militar, desses militares que são de alta patente. Aliás, estamos falando de um julgamento, mas o STM não vai reavaliar os crimes que já foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e sim vai por um caminho de falar da honra, do título, da ética militar desses envolvidos. É mais ou menos por aí, né? Eu acho importante esclarecer. Isso, eu acho que essa é a primeira e mais importante de todas as questões, porque tá todo mundo pensando assim, eles vão reabrir o caso, eles vão ser julgados novamente, vai ter todo aquele rito. E isso não é real. O processo judicial já está concluído, eles inclusive estão no processo de cumprimento de pena. O que acontece é que depois que a Justiça Civil faz qualquer condenação, não só desses casos, tá, gente? Mas assim, quando ela condena um militar a mais de 2 anos de pena, isso depois vai precisar ser julgado pela Justiça Militar. O Brasil mantém uma justiça militar, é uma justiça separada da justiça civil. Ela tem um funcionamento um pouco diferente, assim, são só 2 instâncias. Na segunda instância são 15 pessoas, então é um número maior de pessoas do que a gente tem no Supremo. E o que vai acontecer dentro da justiça militar é um julgamento também, de certa maneira, mas não a respeito dos crimes que foram cometidos, mas a respeito da conduta desses militares. Então, se um militar poderia ter cometido aquele tipo de crime. É um julgamento que tem muito a ver mesmo isso aí que você falou, sobre os valores, sobre a ética, sobre os compromissos, de fato, que uma pessoa que ganha da sociedade o direito de portar arma recebe. Então, é por isso que vai ter também esse julgamento. Ele não anula o anterior, ele complementa, traz outras questões para a mesa. Muito bom, professora. Acho que é um bom começo de conversa. E aí sim entrar nessa questão
do ineditismo que eu comentei, desses generais sendo julgados por crimes contra a democracia na corte militar. Esse julgamento, ele caminha para ser um começo, talvez eu diria, e eu quero a sua avaliação sobre isso também, se é o começo de um acerto de contas com o nosso passado, com a ditadura militar, aliás, com o acerto que o Brasil não fez com a sua história depois do período da ditadura, né? Bom, eu gostaria de te dar uma resposta mais animada, no sentido de que seria, assim, um acerto de contas mais geral. Mas eu não acho que é o caso, assim, não é nesse momento. Tem algo de inédito, de fato, no julgamento, que isso é relevante. Mas antes, eu quero só fazer um parênteses, assim, porque eu acho que tem uma percepção também na sociedade, de maneira geral, que tudo, principalmente num campo mais progressista, que, por exemplo, é a nossa audiência no ICL, mas tem uma percepção de que tudo no meio militar acaba em pizza. Eu fiz essa brincadeira outro dia, mas é um pouco essa ideia, né? Não vai dar nada, nunca vai dar nada, nunca dá nada para ninguém. E isso não é correto do ponto de vista histórico. Quando a gente vai olhar historicamente falando, a área militar, pelo contrário, ela é extremamente punitivista. Só que ela é punitivista, em geral, das posições à esquerda no espectro político. Então, acho que o Almirante Negro, né, já que eu estou aqui no Rio, essa ideia mesmo. Ele talvez tenha sido mais conhecido, porque virou samba, etc., mas as iniciativas militares à esquerda foram extremamente punidas, e quando se tratam de militares de baixas patentes. Então, todas as vezes, na verdade, que crimes são cometidos por militares de baixas patentes, às vezes nem crimes, assim, só uma irregularidade, eles são duramente punidos. Algumas vezes isso nem passa pelo judiciário. Muitas vezes o próprio comandante pode colocar uma punição que seja, por exemplo, você perder esse final de semana. Você vai ficar no quartel esse final de semana, você não vai ter direito à folga. Então, assim, eu estou explicando isso porque não é correta a percepção de que tudo acaba em pizza. O que acabava em pizza, a gente espera que, de fato, esse seja o tempo verbal certo, né? Que as coisas acabavam, a gente espera que isso mude agora, é que quando eram crimes cometidos por altas patentes ou crimes cometidos à direita no espectro político, o que a gente viu, na verdade, foi a regra, de maneira geral, acontecendo na anistia. Então, assim, o ineditismo é a gente estar vendo essas altas patentes sentadas no banco dos réus. E altas mesmo, né? Assim, que são generais de 4 estrelas. Tem muita gente perguntando também por que o Cid não está, né? Acho que Sim. nesse sentido vale a pena esclarecer também. Porque o Cid não está nessa lista, porque juridicamente falando, né? Só vão para esse tipo de julgamento em que você pode perder seu posto, sua patente, quando você é condenado a mais de 2 anos na Justiça Civil. Não é o caso do Cid. Por isso que, inclusive, a dosimetria da pena, né, ali no judiciário, ela foi tão discutida, porque se ele ganhasse 1 ano a mais, ele ia ter que passar por esse mesmo processo. Então, foi, de fato, um acordo que ele fez. Em troca da delação, ele recebeu no máximo 2 anos. Agora, na verdade, ele já até pediu para ir para a reserva, o Exército já autorizou a ida dele para a reserva, ele vai deixar de ser um militar da ativa de toda maneira. Mas não é por isso que ele não entrou nessa leva aí dos 5. E sim, é inédito por esse motivo. A gente vai ver militares de altas patentes sendo julgados por crimes que têm relação com algo que o militar promete. Porque o que o militar promete? Assim, o que a gente tem de diferente, né? Vamos pensar assim, eu e você aqui, Gabi. Nós duas, a gente tem 3 coisas que nos diferenciam de qualquer militar. A primeira é que a gente não está subordinada a uma instituição que funciona por hierarquia e disciplina. Ainda que a gente tenha chefe ou você vá prestar contas, mas é muito diferente de você estar numa instituição que funciona por hierarquia e disciplina. A ideia de quem manda e quem obedece. Aqui também, mais uma vez, a importância da gente ver as altas patentes, porque se a gente vê uma baixa patente, ele, em tese, pode argumentar que estava cumprindo uma ordem. Mas essas pessoas que vão sentar no banco dos réus, vão estar passando por esse processo no judiciário militar, não podem argumentar que estavam cumprindo ordens, porque eles eram os responsáveis por dar as ordens. Então, nesse sentido, é extremamente importante
que a gente esteja, de fato, respeitando a hierarquia, inclusive para a responsabilização. Quem é responsável é o comandante. Ainda que outras pessoas tenham se envolvido, talvez, inclusive, cometido outro tipo de crime ali, né? Quebra-quebra, etc. Mas o responsável é sempre o comandante, porque é uma instituição que é regida pela hierarquia e pela disciplina. A segunda coisa que eles têm de diferente da gente é o que a gente pode chamar assim de espírito de corpo. Ali funciona enquanto quase uma grande família. Eles, inclusive, falam dessa maneira, né? A família militar. E não é à toa que 10 dos ministros que vão estar ali julgando são militares. Então, são militares julgando militares. E são militares no final da carreira. Exato. Então, é gente de 4 estrelas julgando gente de 4 estrelas. Então, isso aí também é uma diferença, porque isso, eles vão ter convivido a vida inteira, eles se conhecem, eles frequentam os mesmos ambientes, se relacionam, muitas vezes têm ligações familiares. Mesmo os civis, que em geral circulam dentro da justiça militar, a gente não tem dados quantitativos sobre isso. Mas eles também costumam ter vínculos com a família militar ampliada, né? E a última e a terceira coisa, que é a mais importante, é porque militares, eles ganham direitos, como, por exemplo, o porte de arma. Isso é um direito, e esse direito gera uma responsabilidade. Por isso que o que vai... Eu não tenho, imagino que você também não tem. Então, é uma dimensão que traz, de fato, para o oficial, por exemplo, que é quem está nessa posição de tomada de decisão sobre o uso da arma, inclusive sobre o uso da violência em nome do Estado, é uma responsabilidade muito grande. E exatamente por isso que ele precisa fazer promessas, né? Compromissos. E um desses compromissos é nunca usar essa arma contra o Estado brasileiro, contra um cidadão brasileiro que está ali, participando da política e fazendo o que tem que fazer. Então, daí a gravidade dessa questão, porque é alguém que prometeu usar a arma só para proteger. E o que a gente viu foi o uso da arma também para atentar contra o Estado democrático. Muito bom. Essa era uma das questões que eu ainda até vou trazer aqui, porque tem alguns pontos que foram elencados pelo procurador-geral da Justiça Militar, professora, que são pontos que eu vou levantar a respeito especificamente do Jair Bolsonaro, 8 condutas aqui, né, que o Ministério Público Militar elencou para demonstrar um descaso com os preceitos éticos básicos. Ele diz que me chamaram a atenção, tá? Porque são 8, então não vou entrar em todos. Mas os mais importantes, talvez, a violação ao dever de probidade por ter chefiado uma organização criminosa com autoridades de Estado, para utilizar essa estrutura pública, no fim das contas, em prol de objetivos que são inconstitucionais. Diz respeito também à dignidade da pessoa humana, é outro que eu queria apontar, e descumprimento de leis e de ordens de autoridades. Então, não são todas, mas são condutas que formam essa base, né, para o pedido de declaração de indignidade para um oficialato. Não é isso? Como é que essas condutas violam o estatuto, no fim das contas? E acho que é quase que um complemento ao que você estava explicando agora. Exatamente, assim. Acho que primeiro as pessoas têm um conjunto de expectativas de maneira geral sobre um militar. Uma pessoa comum vai imaginar que ali a gente vai ter uma liderança, ali você vai ter uma segurança, ali você vai ter um comportamento ético impecável, porque é isso, você tem arma, o resto da população não tem. Então, assim, tem um conjunto de questões que se espera que sejam, de fato, as condutas principais. Tem outras também, né? Heroísmo, algum grau de comprometimento com a vontade, assim, com a nação, com o desenvolvimento. Então, assim, tem um conjunto de questões que as pessoas costumam imaginar. Eu acho que a dimensão da probidade é algo que talvez chame atenção nesse caso em particular, mas é algo que é comum em outros julgamentos. A gente já teve outros julgamentos dentro do judiciário militar tratando da natureza de que tipo de crime, de fato, é cometido que pode ou não pode ferir a oficialidade. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um militar que foi condenado por desvio de verbas,
Às vezes a gente imagina que o crime militar vai ser, por exemplo, relacionado especificamente à dimensão das armas, né? Ou desobedecer um superior. Mas não, a maior parte dos crimes que vão para esse tipo de julgamento são crimes que, em tese, parecem com uma pessoa comum cometer. Então é isso, é alguém que desviou dinheiro, é alguém que dirigiu bêbado, é alguém que eventualmente bateu na esposa. Então, assim, tem os crimes que militares também cometem são crimes comuns a outros homens e outras pessoas de maneira geral da sociedade. A grande questão é que, por ser um militar, você tem o porte de arma, então isso te traz outras responsabilidades. Faz com que, por exemplo, essa dimensão da probidade ela ganhe um peso muito, muito maior, tanto relacionado com a dimensão da hierarquia e disciplina, quanto com a possibilidade de desvio de armamento, inclusive. E aí eu acho que talvez a gente pode usar isso para exemplificar esse caso em particular, para a gente pensar uma coisa que o ministro Múcio falou, e isso está um pouco na boca das pessoas, assim. O que é o CPF e o que é o CNPJ? O CPF são as pessoas, né? É o militar que ele é julgado. Ali, nesse caso, quando a gente vai para o judiciário militar, a condenação, quem vai perder a patente é o indivíduo. Tanto que cada um deles, inclusive, tem um relator específico. A gente pode, eventualmente, ver decisões distintas a depender de cada uma das pessoas que vão estar sendo avaliada se o currículo delas é ou não digno de se manter enquanto um oficial das Forças Armadas. Então, assim, isso é individualizado, é o CPF. Só que todas essas pessoas vêm de uma mesma instituição, de um mesmo CNPJ. E o fato delas serem dessa instituição é o que dá para elas, por exemplo, a possibilidade de mobilizar agrupamentos armados. A gente viu, óbvio, o quebra-quebra em Brasília no dia 3, mas poderia ser ainda pior. Poderia, por exemplo, a gente ter visto o levante armado de alguma das organizações. A gente viu uma atuação mais camuflada, principalmente dos kits pretos, né? Isso a imprensa também noticiou bastante. Mas a gente poderia ter visto, por exemplo, a insubordinação de um comando inteiro, já que eles são pessoas-chave nessa hierarquia. Daí a importância desse julgamento, porque isso não é alguém de baixa patente que vai poder argumentar que, não, eu não, eu cumpri uma ordem, né? Eu estava ali fazendo o que estava fazendo. Não, ali a gente vai ver nitidamente que, além do CPF, esse CPF é especial, porque ele comanda uma instituição inteira. E é uma instituição inteira que tem condições, sim, caso isso fosse consenso dentro da força, de desestabilizar o Estado brasileiro. Queria aproveitar e te perguntar como é que você encara a manutenção desse privilégio financeiro, mesmo depois de condenados, né, por crimes contra a democracia, nesse caso. Bom, eu acho que, na verdade, a morte ficta já deveria ter sido revista há muito tempo. E aí você usou a palavra correta, é privilégio. Como a transição da ditadura militar, por isso que eu te falei que eu não sou tão empolgada de que a gente vai resolver tudo que a gente deixou de passado aí na ditadura militar, o acerto de contas não feito. Mas esse é um bom exemplo. A morte ficta, como eles garantiram que a transição fosse lenta, gradual e segura e sob controle deles, eles garantiram para si um conjunto de privilégios. O que o governo Bolsonaro fez foi colocar essa turma na janela. Então, privilégios que eles já tinham no governo FHC, no governo Lula 1, no governo Lula 2, no governo Dilma, muita gente ficou sabendo disso por causa desse envolvimento político muito forte deles durante o governo Bolsonaro. Eu estou dando o exemplo da morte ficta, mas pensões, por exemplo, para filhas, dependendo do jeitinho, netas, inclusive, mulheres que não se casam para poder manter a pensão para sempre, embora sejam casadas, né? Então, assim, tem esse tipo de malandragem já existia. São coisas que, se a gente for pensar do ponto de vista ético, moral, não é moral, embora seja legal. Daí o debate sobre você ter ou não a possibilidade de seguir na carreira. A morte ficta é o mesmo exemplo, assim, já deveria ter sido revisto não só por esses crimes, porque isso hoje, por exemplo, se um militar matar 8 pessoas, ele for condenado na justiça civil, ele depois passar pelo processo inteiro no judiciário militar, ele mantém o vencimento.
Então, assim, ele vai continuar recebendo o salarinho dele, ainda que é isso, ele seja um criminoso condenado pela justiça por homicídio. Estou dando aqui um exemplo do homicídio, né? Tirar a vida de uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que talvez o que a gente tem agora é um bom momento político para rediscutir a existência desse tipo de coisa. E aí sim a gente vai estar fazendo um acerto de contas com o passado. Militares, de maneira geral, são bastante patriotas. Patriotas é uma dimensão do simbólico. Isso é verdade, assim, são tradições que são cultivadas lá dentro. Da Ordem Unida, da bandeira. Então, tem um conjunto de questões que o meio militar, de fato, é muito patriótico. Isso não quer dizer que seja nacionalista. São coisas distintas. Agora parece a professora de ciência política falando, né? Mas assim, realmente são coisas diferentes. Você pode defender os símbolos nacionais sem necessariamente ter um comprometimento com a construção de um projeto de desenvolvimento nacional, autônomo, soberano. Eventualmente, por exemplo, você pode fazer o cálculo de que é melhor ser puxa-saco do Trump, porque essa vai ser a melhor forma do Brasil ganhar projeção internacional. Então, E ainda chamar isso de soberania, né? E ainda chamar, porque é uma noção de soberania também muito pautada numa lógica que é territorial. Então, quase de fronteiras, assim. Então, se não tiver um outro país te invadindo, então, afrontando a sua soberania jurídica, é quase como se não tivesse nada acontecendo. Então, ainda que você venda metade das terras da Amazônia para mineradoras canadenses, isso não é considerado um afronto à soberania. Então, assim, a dimensão da gente ter, de fato, um projeto nacional é algo muito mais amplo, muito mais complexo, soberano, inclusive, do que essa visão mais restrita, que é, sim, a majoritária dentro do meio militar. O militar, de maneira geral, é extremamente legalista. Então, ele vai ler assim, ó, se não tiver invadindo meu território, afrontando, não é um problema de soberania. Então, isso vale para a nossa soberania de dados, isso vale para a nossa soberania da informação, isso vale para a soberania alimentar, né? Energética, assim, as múltiplas dimensões que a gente, de fato, trabalha quando a gente pensa na construção de um país soberano. Então, assim, a dimensão do golpe, na época eu escrevi até um texto, assim, eu falava assim, que dá para você ser o Bedel e o juiz. Eu brinquei com aquela música do Chico Buarque, porque vocês vão ser, eles ao mesmo tempo vão estar se julgando e ao mesmo tempo eles são as pessoas que poderiam estar cometendo os crimes. E isso é uma coisa muito específica deles, assim, é uma coisa que não dá para comparar com outras áreas, né, com outras profissões. Isso é uma coisa muito particular do meio militar. A grande questão do golpe, assim, a minha dúvida não era com relação a ser mais ou menos comprometido com o Brasil. Ali, para mim, a questão principal que estava colocada e fez com que o golpe não tivesse sucesso no final tem relação com uma diferença entre a sua fidelidade. Você é fiel ao seu grupamento político, né? Ao seu grupamento, inclusive, nesse caso, criminoso político, ou você é fiel à instituição militar. Então, eu acho que a maior parte dos militares que não ingressaram nessa tentativa de golpe fizeram um cálculo de que não existia correlação de forças suficiente para que o golpe tivesse sucesso. E aí, o que ia acontecer? Ia ficar na conta das Forças Armadas. Então, nesse ponto, assim, acho que, sendo justa também com os militares brasileiros, a ditadura militar brasileira teve, sim, à sua frente generais, mas um conjunto de grupos civis foi beneficiado pela ditadura militar. Não existe golpe sem militar, mas não existe golpe só com militar. Sim. Então, certamente, conversas, por exemplo, com os financiadores desse dia, da tentativa, né, do dia 8, aconteceram. E a gente não viu, na verdade, isso ainda aparecer nos julgamentos, né? Eu não queria deixar de te fazer essa pergunta, que é sobre o resultado desse julgamento para esses crimes que são crimes contra a democracia. O cenário que a gente tem no STM são de 15 ministros, 10 são militares e 5 são civis.
Então, te pergunto sobre o risco, eventualmente, de um corporativismo. Historicamente, o STM tem uma cassação de patentes em 86,5% dos casos que chegam à corte, mas geralmente são crimes peculato, corrupção. Então, é esse o cenário. Como é que você está vendo esse julgamento? É com ceticismo ou otimismo? Bem rapidinho para a gente poder fechar o programa, mas acho uma pergunta importante. Bom, assim, eu estou tentando manter o meu otimismo na análise e o meu pessimismo na ação. Acho que tem uma dimensão aí, de fato, de ser um julgamento que conta com corporativismo. Os números que você me apresentou, e é isso mesmo, né? Mostram que se fosse só um julgamento jurídico, estava tudo resolvido. A probabilidade da perda de patente era muito grande. Mas não é um julgamento jurídico, é um julgamento político, porque eram comandantes das forças. Então, não é uma pessoa aleatória do meio da carreira, é alguém que estava comandante, alguém que tinha ali uma responsabilidade de decidir pelo todo da corporação. Então, nesse sentido, se torna um julgamento político. E aí eu acho que a política vai entrar em jogo. Vai entrar em jogo, por exemplo, para julgar com essas temporalidades. Imagino eu que, embora a ministra Elizabeth, que venha, é a primeira mulher à frente do STM, ela vem fazendo um conjunto de declarações de que ela quer tornar o STM mais aberto, né, para as pessoas poderem conversar, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais como é que funciona a justiça militar. Embora ela tenha falado que vai pautar assim que os votos chegarem, mas, assim, por norma, os votos podem demorar para sair. Então, imagino eu que alguns dos militares estejam fazendo um investimento direto nos seus próprios colegas, que também são ministros, no sentido de fazer com que eles adiem o máximo possível a emissão desses votos. E, com isso, empurrar para perto da eleição. Então, dessa maneira, imagino eu que o julgamento no STM vai ser muito contaminado pela própria corrida presidencial. Pela forma como os diferentes candidatos da direita brasileira vão conseguir se articular para tentar fazer aí uma frente de oposição ao Lula. Então, acho que não é um julgamento jurídico nesse sentido, né? Se fosse jurídico, eu já te dava a resposta que eu estava otimista. Claro. Mas não, é um julgamento que é político. Então, nesse sentido, vai estar o tempo inteiro pautado pela eleição. Da forma como está hoje, né? O Lula está bem nas pesquisas, tem uma forte probabilidade de ser reeleito. Então, assim, dessa maneira, imagino eu que isso, inclusive, entre aí nesse pacote de conversa, sabe? De Com possíveis certeza. negociações. Com certeza. E existe uma pressão política, com certeza, para que o STM seja lento, para até aguardar uma possível anistia no Congresso. Então, isso tem acontecido nesse ano eleitoral. Muito importante essa sua avaliação. Professora Ana Penido, um prazer te receber mais uma vez. Muito obrigada por toda a sua didática e por esclarecer tantos pontos aqui dessa história que ainda vai se arrastar por algum tempo. Obrigada e até uma próxima. Até a próxima, Gabi. Até mais. Quero convidar você também que está me acompanhando aqui no Em Detalhes para acompanhar a nossa aula junto com o Gessé Souza e Lindener Pareto sobre o Pacto da Impunidade, falando sobre a nossa sociedade numa aula de pós-graduação do ICL, em Teoria Crítica da Sociedade, trazendo esses casos de impunidade da nossa história ligados às nossas estruturas de classe, de poder e desigualdade do nosso país. Vai em detalhesicl.com.br, tem muito a ver, inclusive, com essa conversa que a gente tem no Em Detalhes e que a gente tem tido nos últimos tempos. Deixa o seu e-mail e garante a sua vaga para participar da aula, que é gratuita e online também. Agora, você segue aqui na nossa programação, tem Mercado e Investimentos, depois tem o Rolê ICL, você pode acompanhar Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até a próxima. Olá, olá, oleolê, oleolá. Faltam apenas 6 dias para a aula magna aberta, o Pacto da Impunidade, porque as elites nunca são punidas pelos seus crimes. É a aula de abertura da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade, em parceria com a FESP, no dia 12 de fevereiro, às 20 horas. Eu e o professor Gessé Souza já estamos preparando todos os detalhes dessa aula para a gente debater, afinal, o que é esse Brasil. Don't waste my time. Na loja
loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.